Olá, queridos, que a paz do nosso amado Senhor Jesus seja com cada um de nós. Eu sou Janiquil e hoje, 9 de dezembro de 2022, né? E o tema hoje é: Isso não tem perdão. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Lá na sua Bíblia, se você tiver, grife lá esse versículo. Está contido em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Não tem perdão, aquilo que foi feito, realmente você pode perdoar ou você simplesmente diz isso não tem perdão? Aqui, Jesus nos diz o seguinte: seu Pai Celeste perdoará vocês. Pai Celeste, ele está se referindo a Deus, o nosso Criador. Então, seu Pai Celeste perdoará a vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Isso quer dizer, aquele que te ofendeu, aquele que te maltratou, aquele que prejudicou a sua família, aquele que fez algo para você, que você diz muitas vezes, isso é muito grave, isso não tem perdão. A Bíblia está nos ensinando nessa manhã a respeito disso, dizendo o seguinte: Deus Pai, Ele perdoará a mim e a você se nós perdoarmos quem nos ofendeu. Então ele fala o quê? Seu Pai Celeste perdoará a vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará a vocês. Então, Jane, o que você está me dizendo nessa manhã? Que a falta de perdão tem o poder de tirar a minha salvação? Sim, a Bíblia está ensinando e o versículo é claro e explícito, né? Mas muitas vezes nós não nos atentamos para a palavra do Senhor. Talvez você diga para mim: mas você não sabe o que eu sofri. Você não tem a menor noção do que aconteceu com a minha vida. Seja qual for a gravidade da situação, saiba que nós precisamos liberar perdão, porque disso depende a nossa salvação. Porque se não há perdão de Deus, não há perdão para mim. Se não há perdão para mim, não há salvação para a minha vida, né? Porque a condição de nós chegarmos ao céu é nós liberarmos perdão àquele que nos ofendeu. Talvez você tantas vezes já orou a oração do Pai Nosso e nunca prestou atenção naquilo que você ora, né? Uma das coisas que a oração do Pai Nosso nos diz é: perdoai as nossas ofensas, né? Ou perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, ou né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Isso quer dizer, você está orando e dizendo para Deus: Senhor, perdoa aquilo de errado que eu fiz, assim como eu tenho perdoado aquele que me ofendeu. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós simplesmente oramos a oração do Pai Nosso automaticamente, sem prestarmos atenção naquilo que Jesus diz. E ele deixou essa oração aos discípulos justamente dizendo: quando orares, ore assim. E disse a oração do Pai Nosso. Então, querido, examine o homem-se a si mesmo, nos diz a palavra de Deus, lá no texto de 1 Coríntios 11, né? Que, aliás, é usado simplesmente como uma reflexão no dia de você estar ali fazendo a Santa Ceia. Mas não é só isso que o Senhor está falando a respeito da Santa Ceia. Ele está dizendo que é obrigação minha e sua examinar a minha vida, o meu coração, ver aonde tem falhas, aonde eu tenho sido negligente, aonde há falta de perdão. E ali eu pedir: Senhor, ajude-me a perdoar, né? Todo pecado tem uma consequência. Numa das passagens de Jesus por essa terra, lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 18 em diante, conta a história de uns amigos que levaram eles tinham um amigo que era paralítico, e eles chegaram numa reunião onde estava Jesus, e eles levaram esse amigo, mas estava tão cheio aquele lugar, tão cheio que eles não conseguiam
abrir espaço para chegar até Jesus. Então eles tiveram uma ideia, né? Vamos subir pelo telhado. Pegaram este amigo que era paralítico, imagina a dificuldade, né? Subiram ele até o telhado, abriram aquelas telhas, desceram ele numa maca até onde estava Jesus. E ali Jesus olhou para aquele homem e disse para ele o quê? Perdoado estão os teus pecados. Isso Jesus nos ensina que muitas vezes a doença que está instaurada no seu corpo, a enfermidade que está sobre você, é porque você não liberou o perdão, é porque há pecados no seu coração que precisam ser confessados. Mas nessa manhã eu venho para te dizer, ei, o Senhor está falando contigo. E para que você entenda aquelas interrogações que tem na sua cabeça, que muitas vezes você tem dito, mas por quê? Ontem eu era assim e hoje está tudo diferente. O Senhor te diz nessa manhã, examine o seu coração. Então, imediatamente aquele homem, quando ele entendeu que os seus pecados estavam perdoados, ele levantou, recebeu a cura e foi para sua casa. Aqui também, lá em 2 Samuel, a palavra de Deus nos fala a respeito do rei Davi. O grande rei Davi, servo do Senhor, nos diz que ele pecou. Ele adulterou com Batseba. Ele pegou uma mulher que já era casada, manteve relações com ela e tentou encobrir o seu pecado matando o seu marido. Mas a palavra do Senhor nos ensina lá no capítulo 12 de 2 Samuel, que o profeta Natã vai até o rei Davi e conta uma história. E o rei fica indignado com aquela história que o profeta contou. E então o profeta diz para ele, essa história é referente à sua vida, a isso que você cometeu, a este pecado. E diz que a sentença de Deus era que a gravidez de Batseba, através do adultério com Davi, não vingou aquela criança. E o profeta disse a ele, olha, seu filho morrerá em consequência do seu pecado. Davi jejua, ora, né? Mas aquela criança morreu. E então, eu quero dizer para você, houve o perdão de Deus porque Davi se arrependeu. Há o perdão de Deus se você se arrepender dos seus pecados. Mas há uma consequência no pecado cometido. Davi perdeu o seu filho, mas depois Deus o recompensou dando a ele Salomão, que foi o grande rei de Israel, o homem mais sábio existente nessa terra. Então, saiba que a consequência do seu pecado tem o perdão divino. E a palavra do Senhor nos ensina no livro de Isaías que as nossas transgressões elas são apagadas e que o Senhor não se lembra mais dela quando nós, com sinceridade, confessamos diante do Senhor as nossas falhas. E para encerrar, eu quero te deixar no versículo de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim, ó, sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Mas, Jane, dói demais, a ofensa foi muito grande. Meu coração está dilacerado. Confesse ao Senhor que você não tem capacidade para perdoar. Pai, dói demais o meu coração, Senhor. Confesse a Ele e seja honesto com Deus, porque quem tem o poder de sarar as nossas feridas é o Senhor. E você vai conseguir perdoar. E Ele diz aqui então, sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor, o apóstolo Paulo nos ensinando aqui nessa carta de Colossenses. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Porque lembre-se acima de tudo, eu e você também cometemos pecado. Mas o Senhor está o tempo todo disposto a nos perdoar quando nós confessamos as nossas falhas. E, portanto, eu e você temos que liberar perdão àquele que também nos ofendeu. Que você possa ser abençoado com essa palavra, né? Examine todas as coisas, retenha o que é bom, examine o seu coração e não permita que Satanás ele se aproprie da falta de perdão para poder enlaçar a sua vida e fazer você ser infeliz, porque o Senhor tem vida abundante para dar a você. Que Deus te abençoe e fique na paz.